Olá, acadêmica do curso de Pedagogia da Unifaciar Araucária. Estamos aqui novamente para falar sobre a nossa disciplina de Fundamentos e Metodologia do Ensino de Arte. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a legislação, eh, retomar um pouquinho as ideias que estavam presentes lá na década de 70 e que depois aparecem nos documentos oficiais no ensino de arte e a valorização do desenho infantil. E em seguida vamos falar um pouquinho sobre os PCNs e a BNCC e a relação delas com os conteúdos que a gente precisa trabalhar em arte. Então, assim, a gente pode dizer que no ensino da arte, a partir da Semana da Arte Moderna, em 1922, você tem início a uma preocupação e uma valorização com a expressão das crianças. Aquilo que seria chamado posteriormente de livre expressão. Né? Então, há uma tendência dentro dos documentos oficiais e dentro da legislação brasileira sobre o ensino da arte que vão cada vez mais apontar a importância da livre expressão no fazer artístico da criança. A primeira lei brasileira a mencionar o ensino da arte no Brasil foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no ano de 1971, a LDB 5292 de 71, que vai incluir a arte no currículo escolar não como disciplina, e sim como uma atividade educativa com o nome de educação artística. Mas com a criação da lei, a educação brasileira passou a ter um grande empecilho para a formação dos professores de arte. Segundo o PCN de 1997, a maioria dos professores não estava muito preparada para trabalhar com as diferentes linguagens no ensino da arte, como a legislação previa. Aí, nessa época, em virtude dessa necessidade, né, de arte aparecer na legislação, vai surgir a Faculdade de Educação Artística, que oferecia, então, cursos de curta duração, que eram bastante técnicos, tecnicistas, sem base conceitual, ali onde se inicia essa ideia, essa visão do professor de arte como um professor polivalente, ou seja, o professor de arte que vai trabalhar com todas as linguagens artísticas e não apenas com a linguagem de sua formação específica. Um pouco nessa dimensão que nós atuamos hoje como pedagogas de primeiro ao quinto ano. Então, a gente pode atrelar historicamente essa ideia de formação do professor de arte polivalente dentro dessa primeira categoria aí, que eram os cursos de formação de educação artística. De maneira geral, entre 1970 e 1980, os antigos Os antigos professores de artes plásticas e desenho, música, artes industriais, artes cênicas e os que eram recém-formados na educação artística viram-se responsabilizados por educar alunos, no caso em escolas de ensino médio, em todas as linguagens artísticas, configurando então essa característica do professor de arte polivalente. Nessa época, então, o ensino de arte era voltado para a aprendizagem reprodutiva e na expressão dos alunos, como nas décadas anteriores. Então, embora houvesse já uma preocupação com a ideia de livre expressão da criança, ainda a formação dos estudantes estava voltada muito mais à técnica. Vocês devem ter tido experiência com esse período de formação, onde a contextualização da obra de arte ou da expressão artística que estava sendo desenvolvida acabava ficando fora da discussão, né? Então, a partir de 1980, tem um grupo de professores de arte que vai constituir um movimento chamado Arte e Educação, com a finalidade de discutir e conscientizar a organização do ensino de arte no Brasil. Esse movimento permitiu que se ampliassem as discussões sobre a valorização e aprimoramento do professor. Reconhecia o seu isolamento dentro da escola e a insuficiência dos conhecimentos e competências da área. As ideias e princípios que fundamentam a arte e a educação vão se multiplicar pelo país
por meio de encontros e eventos que eram promovidos, né, por universidades, associações de arte educadores, entidades públicas e particulares, com o intuito de rever e propor novas ações para arte e educação. Esse grupo defendia a não polivalência, a formação em cursos de licenciatura com habilitação em uma das áreas da arte. Então, música, artes cênicas, incluíam a dança, o teatro, as artes plásticas, que não chamavam arte visual ainda. Nessa época, então, além das manifestações específicas desse grupo, também se iniciaram os debates e pesquisas sobre os conceitos e sobre o ensino de arte no Brasil e no mundo. Então, as primeiras pesquisas que a gente vai ver acerca do ensino da arte mesmo, como pesquisa acadêmica, vão aparecer nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90. Já com a nova LDB, a 9394 de 96, o ensino da arte vai ganhar espaço no currículo como uma disciplina obrigatória. E com a alteração pela Lei 12.287 de 2010, vai ter no seu bojo a obrigatoriedade de contemplar as expressões regionais, né, que vai constituir um componente obrigatório de diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos e a apreciação da arte produzida regionalmente. Além dessa obrigatoriedade, também a gente vai ter nas expressões, além dessa legislação, né, duas leis que dizem respeito aos componentes curriculares dessa disciplina são a Lei 11.645 de 2008, que trata do estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena, e que vai tornar obrigatório esses conteúdos que antes passavam apenas transversalmente pela disciplina de artes, e a Lei 11.769 de 2008, que trata da obrigatoriedade do conteúdo de música, que já se apresentava presente, de certa forma, na legislação oficial, mas que torna-se um componente obrigatório a partir de 2008, né? Então, a reforma da legislação brasileira, sobre educação revela uma certa valorização do ensino da arte nos diferentes níveis de educação básica. No entanto, ainda não garante a formação específica do profissional que irá trabalhar com essa área de conhecimento. Então, nós temos já uma legislação na educação básica que garante a presença das 4 linguagens dentro da educação básica, mas ainda não temos formação adequada para os professores em todas as linguagens. E aí, a partir daí, a gente vai ver que só um minutinho. A gente volta ali para pensar os primeiros documentos que apareceram acerca do ensino da arte, que são os PCNs e o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Como nós estamos tratando especificamente da educação básica, do Fundamental 1, eu trouxe os parâmetros, porque os parâmetros são o primeiro documento que vai aparecer em que os conteúdos de arte irão aparecer. E o tratamento metodológico das diferentes linguagens também aparecem. Então, eles são orientações para os professores do ensino fundamental, que são divididos por disciplinas, onde cada uma delas vai contemplar conteúdo, objetivo e metodologia. Isso tanto os parâmetros curriculares quanto o referencial curricular para a educação infantil. Nós temos um novo documento de 2017, que é a Base Nacional Curricular Comum, que também vai aparecer tanto para o ensino fundamental quanto para a educação infantil. Nós vamos falar sobre esse documento especificamente numa aula. Hoje vamos falar dos PCNs, certo? Nesse documento, que é de 1997, eles seguem uma orientação para o 3º e 4º ciclo. E a elaboração desse documento contou com contribuições de nomes muito importantes dentro do ensino de arte no Brasil. Entre eles a Ana May Barbosa, que vai trazer como perspectiva a abordagem triangular no ensino da arte, e a Rosa Iavelberg,
a Maria Fusari e a Maria Heloísa Ferraz, que foram as responsáveis pelos estudos que deram origem a esse documento, que é um documento bastante importante. É, Nesse sentido, a gente vai ter uma fala do Ferraz e da Fusari que no momento da divulgação desses PCNs, o ensino da arte no Brasil tinha uma grande disparidade, porque enquanto algumas regiões apresentavam propostas super inovadoras de valorização do ensino da arte, outras não tinham clareza acerca do currículo do ensino da arte e o profissional que deveria ser contratado para, ou seja, que trabalharia com essa área não precisava ter formação específica. É o que acontece, se a gente for pensar, né, em 1997, já faz muito tempo, e já tivemos outros documentos que são norteadores do trabalho com arte, e mesmo assim, de primeiro ao quinto ano e na educação infantil, a gente ainda não tem um profissional que seja formado para trabalhar com arte. A gente ainda aqui no município de Araucária, a gente ainda trabalha com um profissional que ele é generalista. Então, é o pedagogo, é a pedagoga que vai trabalhar com esse conhecimento dentro de cada ano do ensino fundamental 1 e da educação infantil. Diferente do que acontece do sexto ao nono e no ensino médio, que já tem os profissionais que são licenciados e que trabalham com essa disciplina. A visão que apresenta ali no ensino, nos PCNs para o ensino da arte, ele é bastante contemporâneo e é uma visão que leva a relação entre o fazer, o refletir e o conhecer a arte. Discute o conteúdo da disciplina como fundamental para o desenvolvimento artístico, estético e cultural dos alunos, entendendo que o pensamento artístico e a percepção estética que caracterizam o modo de ordenar e dar sentido à experiência humana, a partir deles, o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção, imaginação, tanto ao realizar as formas artísticas, quanto na ação de apreciar e conhecer as formas que são produzidas por ele e pelos colegas e pela natureza nas diferentes culturas. Esses saberes relacionados ao desenvolvimento artístico, cultural e estético dos alunos fortalecem a sua identidade enquanto cidadãos e sujeitos do processo histórico. Para tanto, o PCN ainda apresenta algumas características do fenômeno artístico. Então, o conhecimento artístico como produção e fruição e o conhecimento artístico como reflexão. Esse conhecimento artístico foi abordado como um produto das culturas, como parte da história e como estrutura formal para compor os elementos da própria obra de arte ou da produção do aluno. Para o ensino fundamental, os PCNs sugerem os seguintes objetivos: expressar e saber comunicar em artes, mantendo uma atitude de busca pessoal e coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a sensibilidade e a reflexão ao realizar e fruir produções artísticas, interagir com materiais, instrumentos e procedimentos variados em artes visuais, dança, música e teatro, que são as 4 linguagens que aparecem nos PCNs e que também aparecem na BNCC, experimentando-os, conhecendo-os de modo a utilizá-los em trabalhos pessoais. Edificar uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e conhecimento estético, respeitando a própria produção e a dos colegas no percurso de criação, que abriga uma multiplicidade de procedimentos e soluções. Compreender e saber identificar a arte como um fato histórico, contextualizado nas diferentes culturas, conhecendo, respeitando e podendo observar as produções presentes no entorno, assim como as demais do patrimônio cultural e do universo natural, identificando a existência de diferenças nos padrões artísticos e estéticos, sem pré-julgamentos ou sem preconceitos em relação a nenhuma desses padrões artísticos, né? Nem o popular, nem o erudito. Observar as relações entre o homem e a realidade com interesse e curiosidade, exercitando a discussão, indagando, argumentando e apreciando a arte de modo sensível, compreender e saber identificar aspectos da função e dos resultados do trabalho do artista, reconhecendo em sua própria experiência de aprendiz aspectos do processo percorrido pelo artista,
buscar saber e organizar as informações sobre a arte em contato com artistas, documentos, acervos no espaço da escola e fora dela, livros, revistas, jornais, ilustrações, galerias, centros de cultura, bibliotecas, enfim, reconhecendo e compreendendo a variedade dos produtos artísticos e concepções estéticas presentes na história das diferentes culturas e etnias. E aí, partindo desses objetivos para o ensino da arte, no ensino fundamental, esse documento vai abordar os conteúdos em um conjunto articulando entre contexto e aprendizagem em arte, tendo como base os três eixos norteadores, que é a tríade, né, é a abordagem triangular que vai servir para a metodologia do ensino de artes em artes visuais, dança, teatro e música, que é a produção, a fruição e a reflexão. A produção sendo entendida enquanto fazer artístico e experiência poética e estética da criança, a fruição enquanto momento de leitura da obra e da arte, e a reflexão, momento de contextualização histórica da arte. Então, é o momento da reflexão. E esses três momentos, eles não necessariamente precisam acontecer nessa ordem. Você pode levar a fruição primeiro, depois a reflexão e depois a produção, ou você pode fazer a reflexão e depois a fruição e depois a produção, mas esses três elementos são a tríade básica para o trabalho com o ensino da arte. Esses conteúdos gerais que são propostos pelo ensino da arte nos PCNs vão ser a arte como expressão e comunicação dos indivíduos, os elementos básicos das formas artísticas, os modos de articulação formal, técnicas, materiais e procedimentos na criação de arte, ou seja, aquilo que é fundamental na técnica artística e nos modelos, que são os modelos que estão nos movimentos, né, dentro dessa história da arte de uma forma mais geral, os produtores em arte, então vidas, épocas e produtos e conexões, por que determinadas épocas formularam e chegaram ao material artístico específico daquele momento histórico, né? Vamos pensar lá, por que Pablo Picasso vai romper com um determinado movimento e vai fazer do cubismo um movimento com tanta expressão e que diz tanto, né? Então, pensar na época e por que esse produto foi realizado, por que ele é feito, né? A mesma coisa a gente pode pensar sobre produções artísticas que são da periferia, que são populares e que hoje têm uma relevância grande dentro da indústria cultural. Diversidade das formas de arte, concepções estéticas da cultura regional, nacional e internacional, produções e reproduções históricas, a arte na sociedade, considerando os produtores de arte, as produções, suas formas de documentação, preservação em diferentes culturas e momentos históricos. E, assim, os conteúdos que são apresentados dentro dos PCNs de arte apontam esta área de conhecimento enquanto desenvolvimento de uma cultura, de cultura e de história. E dentro desses conteúdos, esse documento ainda apresenta as especificidades de cada linguagem de arte. Então, as linguagens das artes visuais, da dança, da música e do teatro. Nos PCNs, são conteúdos específicos da linguagem de artes visuais, a expressão e comunicação na prática dos alunos em artes visuais, as artes visuais como objeto de apreciação significativa e as artes visuais como produto cultural e histórico. Esses são os conteúdos específicos da linguagem de artes visuais nos parâmetros curriculares nacionais para o ensino de arte, mas, no entanto, é necessário que você busque o conhecimento sobre cada um desses conteúdos no próprio documento. Como também procure conhecer as propostas das secretarias de educação no local onde você mora ou trabalha. A gente vai pegar um pouco os documentos aqui do município de Araucária, do município de Curitiba, porque são documentos que têm relação entre esse documento que é mais geral, mais abrangente, como a BNCC ou os PCNs, e que trazem uma leitura regional para esse documento, né? Então, é importante que você entenda essas relações, porque são eles que vão nortear a prática pedagógica em arte,
respeitando então cada um deles e adaptando à sua realidade. O importante é que você acredite na arte como área de conhecimento histórico e cultural e que você se disponha a desenvolver esses conhecimentos com os seus alunos a fim de contribuir com o ensino e aprendizagem de cada um, valorizando a própria área. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, também publicado em 1998, é um documento da década de 90, ele tem uma abordagem para diferentes linguagens, entre elas o movimento, a música e as artes visuais, que estão ligadas às discussões que a gente está fazendo a respeito da metodologia do ensino da arte. Então, assim, esse documento, né, ele é fundamental para compreender o sistema de educação de forma geral. A gente sabe que existem documentos, então, que são elaborados nas instâncias municipais e estaduais, mas esse é um documento mais básico, né, que vai legislar, que vai falar a respeito do ensino da arte para a educação infantil. Então, nesse documento, você vai ter as linguagens da infância como eixos norteadores da educação infantil. Então, a arte como linguagem da infância vai propiciar o desenvolvimento cultural e histórico das crianças de forma lúdica, onde o jogo, a brincadeira e o faz de conta são os elementos mais presentes que devem estar em todos os momentos. Ele traz uma organização do período da infância entre a creche e a pré-escola, ou seja, de 0 a 3 anos, de 4 a 6 anos, e embora as diretrizes nacionais da educação básica determinem a idade de 5 anos para o ensino fundamental de 9 anos e não mais para a educação infantil, ainda aparece com uma outra nomenclatura. É bastante importante que a gente compreenda a necessidade de abordarmos os conhecimentos sobre arte mencionados nesses documentos, né? E o trabalho pedagógico com as linguagens de arte enquanto área de conhecimento propicia às crianças o conhecimento de mundo, a expressão, valorização de diferentes culturas, o respeito à diversidade, o desenvolvimento crítico e criativo. É a nossa função enquanto educadores compreender e apresentar, desenvolver propostas fundamentadas na atribuindo à área de arte o seu real papel, né? Neste sentido, acho que a gente vai já passar para o debate acerca do fazer artístico como jogo teatral, né? Então, assim, hoje, a nossa proposição para vocês é que vocês façam uma oficina em que vocês escolham um conto de fadas ou uma história ou um filme e que vocês, a partir de objetos inanimados, objetos que não têm aquela função, que vocês gravem para a professora um vídeo em que o teatro de objetos seja a linguagem que vocês vão utilizar, né? É uma atividade que vocês podem realizar com as crianças, mas eu gostaria de ver como que vocês desenvolvem essa expressão artística a partir dos dois exemplos que eu estou deixando para vocês aí, tá bom? A gente volta na próxima semana com uma abordagem de outra linguagem, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a linguagem da música. E vejo vocês na próxima aula. Um grande beijo, até mais.